de Deus. Quero aqui deixar uma breve palavra que fica no livro de Jó, capítulo 17, que diz assim: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão os zombadores comigo, e os meus olhos não passam a noite chorando pelas minhas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para contigo, quem há que me dê a mão, porque os seus corações encobriste o entendimento. Por isso não os exaltarás. O que lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém, a mim me pôs um provérbio dos povos, de modo que já sou uma abominação perante o rosto de cada um. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra a hipocrisia. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos. As aspirações do meu coração trocaram a noite em dia. A luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu esperar a sepultura, será a minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. Direi à sepultura: tu és o meu pai. E ao ver-me, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá consigo à sepultura e haverá descanso no pó. Veja, meus irmãos, nós conhecemos bem a história de Jó. Jó, ele perdeu todos os seus 10 filhos de uma vez só. Em seguida, perdeu todos os seus bens, toda a sua fortuna, ficou totalmente na miséria, sem teto, sem comida, sem nada. Só lhe restou a sua esposa, que poderia lhe dar força, mas não. Ela chegou para ele e falou: por que tu não abandona esse Deus e morre? Porque, mediante tanto sofrimento, aquela mulher se desesperou. Talvez ela pensou assim: do que adianta servir a Deus e estar passando por tudo isso, queridos? Tudo que nós passamos nas nossas vidas tem um propósito da parte de Deus. Deus, ele nos prova para então depois aprovar. Veja que Jó, ele se sentiu sozinho ali. Não chegava alguém para dar uma palavra de conforto, mas aparecia aqueles 3 amigos para apontar, para ferir Jó com palavras. Teve um deles que falou assim: teus filhos morreram porque estavam em pecado. Talvez tu está passando por essa situação porque algo tu estás praticando que não agrada o coração de Deus. Queridos, isso aflige muito a alma. O ser humano, quando está ali no fim do poço, precisando de uma mão amiga, não está esperando ouvir uma palavra que deixe mais magoado do que já se encontra. E ali Jó não tinha apoio de ninguém a não ser de Deus. Aleluia. Você diz: ah, missionária, mas se Deus o apoiasse, não tinha permitido que Satanás destruísse tudo na vida de Jó, ainda colocasse ele na enfermidade. Ei, queridos, tem situações que pode acontecer isso. Quando Deus, ele quer fazer uma obra grande na vida de alguém, Deus, ele permite que o diabo tire tudo da vida dele. Bens materiais, família, que é para que aquela pessoa, para que aquele ser humano, ele se volte ao Senhor, ele passe a buscar mais a face de Cristo e ele entre no concerto com Deus. E acredito que Deus, ele tinha um plano maior na vida de Jó, mas para acontecer, teria que Jó passar por toda aquela situação, perder tudo. Muitas vezes a gente se apega em filhos, em esposo, em bens materiais, até em roupa. Mas a Bíblia diz que
nós temos que nos desapegar. Então, às vezes, quando a gente não quer desapegar, o próprio Deus tira. Louvado seja o nome do Senhor. Acredito que tudo que aconteceu na vida de Jó não foi em vão. Aleluia! Deus, ele queria dar de tudo que fosse de melhor para ele. Ei, se Deus tirou da tua vida, porque ele tem algo de melhor para te proporcionar. Então não questione, não murmure, não reclame, só glorifique e creia que dias melhores virão. Aleluia! Porque você tem a marca da promessa, e todos que têm a marca da promessa não morrerão enquanto que aquela promessa não se cumpra. E veja que Jó perdeu, foram 7 filhos varões e 3 filhas varoas. E se Deus permitiu que Satanás tirasse, é porque algo eles estavam fazendo que não estava agradando os olhos de Deus. Então, como Deus amava o seu servo Jó, foi necessário acontecer tudo aquilo para que o nome de Deus no final fosse glorificado. Ei, tudo que está se passando na minha e na tua vida é para que o nome do Senhor seja glorificado futuramente. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não devemos nos desesperar, nem murmurar como a mulher de Jó. Mas quando Jó viu sua mulher murmurando, ele repreendeu na hora. Então nós não devemos emprestar o nosso ouvido para essas situações. A gente tem que repreender. Quando alguém falar, tu não é crente porque tu sofre. Larga disso, para de ir na igreja que a tua vida melhora. Ei, não dá ouvido. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele não está nem aí se você fique na pior. O que ele quer é ver você afundar cada vez mais. Satanás, ele não quer ver eu e você subir quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Satanás, ele quer ver a gente afundar, quer ver a gente arder no fogo ardente do inferno. Louvado, exaltado é o nome do Senhor, mas o Senhor, ele quer o melhor. Quando o Senhor, quando ele chega perto de mim, de você, é para fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que aqueles amigos se aproximavam de Jó somente para julgar. Somente para falar o que não devia. Ao invés de ele segurar na mão de Jó e dizer, calma amigo, você vai sair dessa de cabeça erguida. Você vai se livrar dessa enfermidade. Mas não. Eles começavam a apontar. Porque o mal do ser humano é apontar o dedinho. Aleluia. Mas esquece que quando ele aponta um dedo, vem o restante dos dedos vem julgando a ele mesmo. Que a palavra de Deus diz, não julgueis porque serás julgado. Aleluia. Da mesma forma que você julga, você é julgado. Então, meus irmãos, vamos parar de estar olhando os defeitos das pessoas, esquecendo que nós somos cheios de imperfeições. O único perfeito se chama Jesus. Veja que aqueles amigos de Jó só colocavam Jó para baixo. E isso aumentava ainda mais aquela dor dentro do seu coração. Aquela amargura. Porque só sabia quem sentia. Só Jó sabia o que ele estava sentindo. Porque não é fácil você perder toda a sua família que você amava. Você perder tudo que você construiu com tanto esforço. Acabar numa total miséria e o pior, acabar numa enfermidade. E a Bíblia diz que Satanás colocou uma lepra, mas o Senhor deixou a ordem. Toca em tudo que é dele, menos no meu servo. Aleluia, eu e você temos dono. Muitos podem até tomar o que eu e você temos, mas ninguém terá a oportunidade de tocar em nós para fazer uma maldade, para destruir a nossa vida. Porque o Senhor, ele nos livra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Satanás fez tudo isso, se andou na vida de Jó. Mesmo com a permissão de Deus, mas mesmo o Senhor permitindo, ele não aceitou que Satanás tirasse a vida de Jó. Então, queridos, toda a situação difícil que você tem vivido, que você ainda está vivendo, é para a honra e glória do Senhor, porque essa fase ruim, ela vai passar. E quando passar, pode ter certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida, porque vitórias virão em teu favor. Então, suporte um pouco mais tudo isso que você está passando, porque da forma que teve um tempo para começar,
terá um tempo para terminar. E esse tempo já está acabando. Aleluia! O tempo da tua vitória está chegando. Então não murmure, não questione, deixa quem quiser falar, humilhar, porque os humilhados serão exaltados, né? Quando todos virem você sendo honrado pelo Senhor, muitos vão querer saber por que foi. E, através do teu testemunho, muitos irão se render a Cristo. Aleluia! Então aprenda a suportar todas as afrontas, todos os obstáculos, toda a tribulação. Porque quando o vento sopra, quando a tempestade se levanta, é sinal de que Deus está agindo a teu favor. E creia que o milagre, ele vai chegar aí neste lugar. E grande será o teu testemunho. E você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. E dizer que só Ele é Deus na tua vida. Então toma posse dessas palavras, confie, não murmure, não dê ouvido a pessoas que falam coisas que não devem, tá? Porque assim a gente está dando lugar para que a maldição entre nas nossas vidas. Então a gente tem que repreender. Aleluia, não aceitar que ninguém nos humilhe, que ninguém fale o que bem quer e a gente fica calado. Mas creia que o juiz maior, que é Jesus, ele julgará a tua causa. Ele é o teu advogado fiel e é ele que vai mostrar a diferença. E muitos vão ver. Muitos até vão dizer, tanto que eu julguei, tanto que eu falei mal, que eu maltratei. E muitos irão se arrepender e começa a se preparar, porque vai ter fila de pessoas pedindo perdão e se rendendo a Cristo através da tua vida, através do teu testemunho. Amém? Medita nessas palavras, confia no Senhor, porque Ele vai mudar essa situação que você está vivendo. Ele vai, assim como Ele virou o cativeiro de Jó, Ele vai virar o teu cativeiro. E a Bíblia diz que no final o Senhor restituiu em dobro tudo que Jó havia perdido. Jó teve a mesma quantidade de filhos e melhores e convertidos. Jó, o casamento de Jó foi restaurado, Deus transformou a família de Jó. Jó ficou mais rico do que era antes, porque o Senhor restituiu. E tudo que o inimigo roubou da tua vida, Deus vai restituir em dobro. Ele vai te dar tudo de melhor, porque você merece, porque você nasceu para ser mais do que vencedor. Amém? Que o Senhor continue abençoando grandemente a tua vida.